Você já começa a falar, mas 3 boiadas não é pouco, já você vai entender que nós teremos uma etapa um pouco diferente. Já a gente vai explicar para vocês. É isso aí. Então, a gente vai falar que nessa etapa continuam se apresentando os competidores que vieram provenientes do radar. A segunda leva de competidores, né? Nós tivemos a primeira leva, que foi da primeira à quinta posição, né? Competidores que se apresentaram em 3 etapas. Lá. E agora esses competidores se apresentaram, estão agora se apresentando na segunda leva de competidores, né? Tiveram oportunidade na primeira em São Pedro do Turvo. Na primeira foi antes. Pracinha. Salmourão. Salmourão. Isso. Depois já foram em São Pedro do Turvo e agora estão com a terceira oportunidade. Elton Vieira tá aproveitando muito, né, já Rodrigo? Pulou no top 20 do campeonato e se continuar desse jeito terá vagas asseguradas. Vai lembrar que da primeira leva de competidores apenas o Hugo conseguiu se classificar. Os outros 4 competidores não foram bem, não pontuaram, não chegaram ao objetivo que era entrar dentro do top 20. Luiz Ricardo Moraes, o Emerson Veiras, João Carlos Faria e Melquisedeque Nunes são os demais competidores que garantiram vaga para se apresentar nas etapas do CRP e aí tem que fazer o trabalho deles essa semana para tentar chegar dentro do top do campeonato, Rodrigo. E os números do Matheus provam que uma etapa é suficiente para você alcançar o top 20 do campeonato. Os números do Elton. Que nem ganhou uma etapa, né? O Elton não ganhou uma etapa e quando na etapa de Salmourão. Uma etapa. Ele foi finalista por alto. Terceiro colocado. Já entrou dentro do ranking do campeonato, por isso que a gente sempre diz. Passar pelo radar é uma coisa, permanecer dentro do CRP é outra. E aí vai do desempenho de cada cowboy, vai do desempenho de cada competidor. Recado dado para os competidores do radar. É hora da gente falar de uma notícia não muito agradável, talvez, mas tem que ser comentada. Baixas para a etapa. Baixas para a etapa do rodeio de São Pedro do Turvo. Infelizmente, rapaz, eu tô numa viagem louca, hein? Baixas para a etapa de Iacri. Alguns competidores estão contundidos, estão machucados. O Hugo Gustavo Santos, competidor que foi o campeão do radar atual, o Hugo está com uma contusão seríssima, só montou a primeira noite em São Pedro do Turvo, quando já se contundiu. Infelizmente, não sei nem se a semana que vem ainda vai conseguir se apresentar nas etapas, está com o joelho extremamente problemático. Douglas Aparecido foi até o limite, né? O Douglas Aparecido aconteceu um problema pós o rodeio da semana passada. Ele foi se apresentar em Divinópolis, foi treinar essa semana, era com a mão machucada, acabou machucando o ombro. Então eu achei que era por conta da mão e não é. Ele estava montando até se esforçando demais, né? Não estava com as condições físicas ideais, a mão de montar mesmo, a mão esquerda. Mas agora vem outra lesão. Ele me disse, falou, Rogério, montei bem, a mão não tá doendo, mas aí no treino tomei um tombo forte lá, acabei machucando o ombro e vou ter que me segurar aqui mais uma semana. Boa recuperação ao Douglas. Gabriel Henrique já vem contundido. Bom tempo, né? Um bom tempo, o Gabriel vem de recuperação. E aí o nosso Kenny Roger de Oliveira, que fez uma cirurgia na zona dos Países Baixos, ele continua em recuperação. O Kenny está em recuperação e ainda vai ficar por uns dias, né? Você falou dos Países Baixos, eu vou fazer para você ter a imaginação onde foi. Tá igual holandês. Foi lá. É isso aí. Faz parte, né? Boa sorte ao Kenny, que ele já se recupere, já o Kenny esteja de volta às nossas etapas do nosso campeonato. Mais baixas, alguns competidores. Aí uma baixa que... muito sentido agora, né? Olha, Rodrigo, posso dizer para você? Sentido, mais grato, né? Grato por ter colocado dentro do nosso campeonato um competidor no ano de 2019. Final da temporada. 2020. O Sandro Batista esteve se apresentando aqui, junto na competição do Arena Dreams, contra o CRP. Mandar um abraço ao meu parceiro Diogo, para Muniz, que estão lá no estado do Mato Grosso. O Sandro veio se apresentar e naquela ocasião foi quando nós convidamos o Sandro
para vir se apresentar. O Sandro montou em uma etapa mal, 2 etapas mal, 3 etapas não montou bem, até que ele conseguiu vencer a 17ª etapa da temporada do ano de 2021. E aí, no final da temporada, acabou montando muito, né? E fazendo um grande trabalho. No ano de 2021, que foi o ano da pandemia, o ano que ninguém realizou rodeio no Brasil, nós do CRP continuamos realizando todas as etapas do nosso campeonato, com unhas e dentes aí, e a rapaziada montando, e o Sandro aí mostrando, faturando 4 etapas na temporada, né? Mostrando porque é um grande cowboy. Na minha opinião, é o melhor cowboy da atualidade no Brasil, sem dúvida alguma, né? Detalhe, Sandro foi campeão na semana passada no rodeio de Divinópolis, mas antes de Divinópolis, o Sandro já tinha o convite para se apresentar em uma das equipes da PBR lá nos Estados Unidos. A equipe do Paulo Krimber, né, que é um brasileiro que é um dos técnicos de uma das equipes que vai participar do campeonato mundial de times da PBR. Aliás, até explicando para a galera, tem muitos times que estavam de olho em outros competidores também dentro, mas aí você começa a enxergar que às vezes o cara não vai montar direto, às vezes ele vai ter que ficar na reserva, às vezes o competidor tem que tirar visto, às vezes não tá com o visto em ordem, e aí o Whindersson Henrique, já logo na etapa de Louisiana, o Whindersson já havia nos comunicado que iria para os Estados Unidos, já está lá nos Estados Unidos, já está montando, e o Flávio Zivieri é outro que já vai estar com passagem comprada, deve ir já esse a semana mês, que vem, já para os Estados Unidos. Detalhe, né? O Sandro Batista, para resumir, ele foi convidado para a PBR, para um dos times da PBR, por tudo que ele fez aqui dentro do Circuito Rancho Primavera. Olha, Rodrigo, as pessoas começam a falar, não, mas você, cara, todo mérito é do competidor. A história dele, foi ele quem construiu, né? Nós do CRP temos os nossos eventos, damos oportunidade para novos, para antigos, para os novatos, oferecemos aquilo que a gente tem de potencial. Uma coisa que eu, sinceramente, me sinto muito chateado, Rodrigo, é quando as pessoas começam a comparar CRP com Roseta, com PBR. Cara, nós realizamos o nosso, cada um realiza o seu dentro das condições. Nós estamos no Brasil, nós estamos num país extremamente difícil, extremamente complicado, não está fácil continuar realizando todas as etapas. Nós vamos ter aqui, ó, nesse mês nós temos a etapa de Acria da Mantina, mas nós temos grandes rodeios a serem realizados. Nós temos 4 rodeios no mês de julho, nós temos 3 rodeios no mês de agosto, 4 rodeios no mês de setembro, 3 rodeios no mês de outubro, com premiações excelentes, né? E aí, o que acontece? A gente vai ter a temporada toda de eventos ainda para que os cowboys possam se apresentar. E aí, quando a gente vê, Rodrigo, os cowboys indo para os Estados Unidos, vou comparar com o futebol e dizer o seguinte: o Brasil não é o país do futebol? Grandes times. Grandes times, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. São Paulo, Palmeiras, tal. Qual é o sonho do jogador brasileiro? Ir para a Europa. Por quê? Dinheiro. Dinheiro, exatamente. E o rodeio dos Estados Unidos tem proporcionado aos nossos brasileiros Guilherme Marque, campeão mundial. Silvano Alves, tricampeão mundial. Adriano Moraes, tricampeão mundial. João Ricardo Vieira, ganhando muito dinheiro nos Estados Unidos. Ednei Caminhas, Vitinho, enfim, José Vitor Leme, cara, Kaique Pacheco. Quanto de dinheiro é distribuído no rodeio dos Estados Unidos? Luciano nem foi campeão mundial, somente na final faturou R$1 milhão, se você converter. Exatamente. Então, assim, a gente entende tudo isso, que todos os cowboys que estão aqui montando têm sonho de ir para os Estados Unidos. E aqueles que têm condição, cara, quem somos nós para proibir a saída de cada um? O CRP não tem contrato, nenhum campeonato de Brasil tem contrato com competidor algum. O que a gente tem são regras. As nossas regras dizem que se nós tivermos etapa e tiver uma outra etapa no mesmo dia e o competidor quiser montar em outro rodeio, primeira etapa, 1.000 pontos de penalidade no ranking. Segunda etapa, 3.000 pontos de penalidade no ranking, que praticamente jogam o competidor para fora do CRP na temporada. Né, Rodrigo? Então a gente sempre costuma dizer isso porque, mas por que isso, por que daquilo? Gente, nós não somos donos da vida de ninguém. Cada um tem a sua vida, cada um pode escolher, tem a liberdade. Nós realizamos o nosso campeonato com as nossas características, né? E com certeza a gente faz de tudo para que a gente possa melhorar. Num ano duro de pandemia, fizemos rodeio
uma vez a cada 15 dias. Ano duro do ano de 2020, fizemos rodeio uma vez a cada 15 dias. Tivemos a final dos 2 anos, quando ninguém fez rodeio, continuamos aqui fazendo. E nós continuamos realizando as nossas etapas hoje do nosso campeonato, com uma grande premiação que a gente ainda vai ter no final do ano. E usar até esses competidores que estão indo para os Estados Unidos, usar o exemplo do Whindersson para valorizar o radar. Um garoto que surgiu dentro do radar e hoje vai brilhar no mundo. É mais uma prova de que o radar funciona também, né? Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que o radar funciona e que essa revelação de novos competidores, ela é necessária. Rodrigo, eu sou de uma época, eu comecei a trabalhar no rodeio com praticamente 21 anos, há bastante tempo atrás, quando os ídolos do rodeio eram outros, né? Hoje, eu acho que eu já passei por 4 ou 5 gerações de bons competidores que o nosso Brasil teve. E nós estamos passando por uma nova reformulação. E você sabe o que é legal também? Ver que os responsáveis lá, diretores da PBR, que é o maior campeonato do mundo, olhando diretamente para cá. Porque quando você vê o Whindersson e o Sandro sendo chamados diretamente para montar nas equipes pelo trabalho feito aqui, isso mostra que o trabalho está sendo bem feito também. Olha, Rodrigo, em uma das etapas do ano passado, quando a gente não estava realizando rodeios, quem assiste o rodeio da PBR lá dos Estados Unidos, tem um comentarista lá chamado de Clint Adkins. Eu converso com o Clint várias vezes aqui por mensagem. E uma vez ele me disse, falou, Rogério, alguns competidores aí, ó, ele citando Felipe Furlan, citou alguns nomes, ele falou, eu tenho acompanhado o campeonato de vocês aqui pela internet, os meninos são bons, então assim, tem olhos de lá pra cá também. Não é à toa, Rodrigo, que o nosso Brasil é um celeiro com os melhores cowboys do mundo, né? E aí, muito me chateia, Rodrigo, vou dizer uma coisa que me chateia. Isso me chateia muito. Aqui dentro do CRP, eu não tenho problema nenhum de falar de PBR, de ACR, de Roseta, de todos os campeonatos do Brasil. Quando você tem um rodeio do CRP, eu falo que ele foi campeão da Liga não sei da onde, Liga Nacional de Rodeio. Qual o problema disso? E existe um boicote dos outros, que tem cowboy nosso bom, que foi campeão aqui, que chega num rodeio e não pode falar que ele foi campeão do CRP. O CRP não representa nada? Não é nada? Não fizemos nada? Não tem história nenhuma? Né? Então, assim, isso é uma coisa que... Ah, cara, dói. Dói, porque o cara fala lá, ele foi campeão aqui, todas as etapas do CRP. Foi o título mais importante da vida do cara. Não, lá aqui não pode falar. Você entende ou não? Então, cara, qual o problema? Né? Qual é o problema de você colocar história no cowboy? Então, olha, Rodrigo, quero dizer o seguinte, com essas saídas aí, faz parte, né? Essa mudança faz parte e é por isso que todos os anos a gente faz a nossa renovação com novos cowboys, com novos competidores, porque a gente sabe que isso é uma tendência de todos, né, Rodrigo? E a gente tem uma categoria de base forte, viu? Pode ficar tranquilo. Tem de 16, tem de 17, 18 e não é se vão. Quando vão, porque tem garotos aí que estão preparados e em breve também, não sei se esse ano, não sei se ano que vem, tem potencial e tem condições de ir lá brigar por grande dinheiro e fazer a vida. Então a gente falou de 3 baixas de competidores que vão para os Estados Unidos. Esse daí a gente já vai tirar do ranking, né? Automaticamente vão para lá, esse daí a gente já vai eliminar do ranking. Agora tem competidores em uma situação diferente. É isso aí. A próxima lista de competidores que vai para a nossa tela do CRP, a gente vai mostrar para vocês que, por exemplo, Afonso Júnior Quintino, essa semana não vem se apresentar na etapa. Por problemas particulares, o Afonso falou, Rogério, não vou nessa etapa, enfim, vou montar num rodeio aqui perto da minha casa. O Afonso mora em São Luís dos Montes Belos, é longe demais, né? Então, o Afonso falou, Rogério, vou ficar por aqui. Vai ter etapa do CRP, ele vai ser penalizado com 1.000 pontos ali. Natanael Henrique Biribili. O Biribili já não se apresentou na etapa realizada em São Pedro do Turvo, tá certo? Não foi a outro evento, mas a semana passada já se apresentou num outro rodeio e essa semana também não vai montar no CRP, vai montar num outro evento, será penalizado.
Isso, certo? então a gente colocou possíveis penalidades porque eles ainda não concretizaram, eles ainda não montaram no evento, né? Mas se tudo indica, se eles não vierem a etapa de Iacri e montarem em outro evento, seja ele qual for, as penalidades serão aplicadas. Exatamente. O Felipe Furlan vai se apresentar essa semana no rodeio da DD Americana, vai montar em Americana. O Filipinho já se colocou, Rogério, vou para Americana, quero ir para os Estados Unidos também, tá certo? É uma opção do cowboy, é uma opção do competidor. E o Bruno Carvalho também vai se apresentar em Americana, tanto nessa semana quanto na semana que vem, né? Então, por isso que a gente coloca ali possíveis penalidades. Por quê? Eles serão penalizados dessa vez a primeira vez. A semana que vem, só depois que eles confirmarem que não vem, que eles terão a penalidade da etapa seguinte. E tendo a penalidade da etapa seguinte... E sendo ultrapassados por outros competidores, vão ficar fora das etapas seguintes do campeonato. É assim que funciona. Agora tem um detalhe, nós temos 2 competidores que não vão participar da etapa de Iacri, mas eles não têm penalidade. A gente tem que explicar o motivo. Glauco Bezerra e Bruno Roberto. Isso, são 2 competidores que estão abaixo do top 25 do ranking. O que acontece? Vou citar o exemplo do Glauco Bezerra. O Glauco é um grande cowboy, foi o único cowboy que ganhou 2 automóveis em etapas do nosso campeonato no ano de 2019, mas o Glauco hoje ocupa a posição de número 36 do ranking. Quando a gente vai fazer a lista de competidores, 25 tem vaga garantida. E o Glauco... esses têm uma obrigação de participar da etapa, né? Tipo, então, uma suposição, uma obrigação. Isso. Não é obrigado aí, mas se Exatamente. não for... E aí o que acontece? Ele vai ficar esperando saber se vai ou não? Aí o cara às vezes vai atrás de outro rodeio, porque o cara vive disso, né, Rodrigo? Às vezes não tá num grande momento, cara, tô lá pra trás do ranking, não vou esperar a etapa pra mim saber. Porque vamos supor que a gente fosse pra Iacri e lá fosse determinado 25 montarias. Então, o Glauco lá na 36ª colocação, o Bruno na 26ª, eles já estariam de fora. Sim. Então, por isso, eles não têm a penalidade assim como os demais que estão dentro do top do campeonato. É isso? É isso. Né? Faz parte, né, Rodrigo? Essa saída faz parte, o que provoca muitos desfalques para essa etapa que nós vamos realizar na cidade de Iacri. É trabalhar e buscar mais. É isso aí. Na realidade, o que acontece agora, falando da festa de Iacri, nós teremos um rodeio atípico esse final de semana na cidade de Iacri. Nós teremos somente 3 boiadas e nós teremos um rodeio de 2 turmas, onde nós teremos muitos competidores da cidade. Seria uma turma da cidade no primeiro dia, isso foi previamente combinado lá atrás, junto com o Cabeludo Eventos, né? Não é uma tendência do nosso campeonato, será a única etapa do ano que isso será feito dessa maneira, né? Mas o que é combinado não é caro. E aí, em vez da gente fazer a turma da cidade um dia e a turma dos competidores do CRP no outro dia, a gente achou melhor mesclar alguns competidores, então nós teremos 40 cowboys montando, porém divididos em 2 turmas. Portanto, vão montar 20 competidores na quinta-feira e 20 competidores vão montar na sexta-feira. Nessa etapa, nós teremos exatamente 17 competidores da cidade de Iacri, pré-combinado com a nossa comissão organizadora. Isso já vinha combinado antes, praticamente, do início do campeonato, lá atrás, quando nós acertamos a festa de Iacri, e hoje, com os 23 competidores do campeonato, somando pontos para o ranking, normalmente, do nosso CRP. Vale a pena dizer isso, porque as pessoas, mas por que isso, por que aquilo? Não. Isso foi previamente combinado. Terá em outra etapa? Não. Será somente nessa etapa. Como funciona o CRP com isso? 5 convites o CRP deixa para a comissão organizadora dos eventos onde a gente vai. Normalmente, nos moldes normais, né? Nos moldes normais aí, um rodeio médio de 30 montarias, são 25 competidores do CRP, 5 convites da comissão organizadora. O rodeio tem 35 montarias, 30 competidores do ranking do CRP, 5 competidores do ranking. Mas Iacri será uma etapa que nós vamos fazer em parceria com a Prefeitura Municipal da cidade de Iacri, fizemos um consenso aí, então a gente vai fazer um rodeio nesse formato. São 2 turmas, né? Um rodeio onde a gente terá as 3 boiadas, 20 montarias num dia, 20 montarias no outro. E um detalhe, hein? Não dá pra cair, porque se cair vai ficar de fora do rodeio de 2 turmas. Né? Tchau, tchau.